Abra, por favor, o seu evangelho em João, capítulo 20, versículo de número 6 em diante. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículos 6 e 7, precisamente. Nós vamos ler agora. Amém, gente? Na sexta-feira nós pregamos sobre os acontecimentos do domingo de Ramos, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, quando Jesus instituiu a ceia. Na sexta-feira, que é o dia que tem o maior número de acontecimentos, nós falamos sobre a cruz, a crucificação, e falamos também acerca do sábado. E ontem nós falamos o que teria acontecido se Jesus não tivesse morrido. Já no domingo, o domingo da ressurreição, o evento mais importante é a ressurreição de Cristo. E eu quero frisar ali na ressurreição um fato ocorrido quando Jesus sai de dentro do túmulo. Uma ação que ele tomou que fala muito acerca de algo que nós estamos esperando e com muita esperança continuaremos aguardando, que é a sua volta. E esse ato que ele tomou, essa atitude que ele tomou, deixa bem claro o seguinte: ele deu ali um recado, ele avisou: eu vou voltar. Amém, gente? João 20, versículo 6. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço, o talite, que tinha estado sobre a sua cabeça, estava com os lençóis, mas enrolado. Em algumas traduções diz dobrado, num lugar à parte. Amém, igreja? O corpo de Jesus foi retirado da cruz. José de Arimateia doou o seu sepulcro, ainda novo, não havia sido usado, e ele era um discípulo de Jesus, seguia o Senhor. Ele doou ali o seu túmulo, que foi cavado numa pedra, numa rocha. O corpo do Senhor foi retirado da cruz, foi totalmente limpo. E como era costume na época, foi todo enfaixado, foi todo enrolado. E havia um lenço específico que era destinado para a cabeça, chamado talite. No domingo pela manhã, quando Jesus ressuscita, ele faz questão de deixar um sinal. Ele pega esse pano, esse lenço, que estava cobrindo a sua cabeça, o seu rosto, e no lugar dele deixar, como os demais lençóis que envolveram o seu corpo ali, de qualquer jeito, ele fez questão de dobrar, cautelosamente, cuidadosamente. Amém, gente? Amém ou não amém? E ele deixou lá num lugar à parte, separado. Isso aqui é um recado que ele estava dando. Amém, pessoal? Isso aqui era um aviso que ele estava deixando. Vamos entender que recado é esse? Quem recebe essa palavra pela fé? Quem crê que o Espírito Santo falará conosco, diga glória a Deus. Então eu vou ler o versículo de número 7, e você lê após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá. E que o lenço
Mas com fé, gente. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado, dobrado num lugar à parte. Amém? Jesus deixou um recado. Quem quer saber que recado foi esse? Desocupe as suas mãos e dê para a palavra de Deus e para Jesus, porque Ele é a palavra, a melhor e mais linda salva de palmas que esse estado, que esta cidade, que esse país, que o Brasil inteiro já possa ter dado para a palavra de Deus. Vamos aplaudir, gente. Você que está me ouvindo aí pela rádio agora, você que está me assistindo pela internet, junte-se a nós aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e comece a aplaudir e a glorificar a Deus conosco. Você aqui na igreja, abre a boca e dá glória. Abre a boca e dá glória, porque hoje aqui estamos para celebrar a ressurreição de Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, a palavra foi lida e vai ser pregada. Que o homem diminua e que o Senhor cresça. Remova os impedimentos e tudo que atrapalha. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere, cumprindo o propósito para o qual ela está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Sente-se, por favor. Antes de tudo acontecer, Ele já havia avisado: eu vou morrer, serei crucificado, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Ao terceiro dia, e não após 3 dias. Porque às vezes as pessoas interpretam errado essa afirmação de Jesus. Não após 3 dias, mas ao terceiro dia. E ao terceiro dia, um domingo como hoje, pela manhã logo cedo, a pedra que tapava a porta do túmulo foi removida. Não pelos discípulos de Jesus, como inventaram os principais sacerdotes. E ele não saiu lá de dentro carregado, como os escribas, fariseus, assim inventaram e pagaram para que essa mentira se propagasse. Mas ele saiu de lá andando, ele saiu de lá caminhando, ele saiu de lá vivo, porque ele vive. Quem crê que ele vive, diga amém. E antes de sair, ele pegou o talite, o lenço que envolvia a sua cabeça, porque o defunto era totalmente enfaixado, inclusive o seu rosto, a sua cabeça. E diferentemente dos demais panos que envolveram todo o seu corpo, esse lenço, ele fez questão de deixar separado ali e dobrado. Amém, pessoal? Para aqueles que entrassem ali no túmulo pudessem entender o significado desse recado que ele estava dando. João e Pedro foram os primeiros. E aquele recado ficou muito claro, principalmente porque era uma tradição judaica que estava sendo ali usada pelo Senhor Jesus para poder falar algo que ele queria falar. Eu fiz até questão de escrever com todos os detalhes esta tradição, para que não viesse esquecer absolutamente nada e não faltasse absolutamente nada. Eu gostaria que você escutasse com atenção. Veja bem, o lenço dobrado tem a ver com a relação entre o amo, entre o senhor da casa e o servo.
o empregado que servia ao Senhor. Quando o servo colocava a mesa do jantar para o seu amo, para o seu senhor comer, ele, servo, buscava ter certeza de deixar tudo impecável, tudo arrumadinho, tudo perfeito e conforme o gosto do seu senhor. Um jantar era algo mais do que especial. E o empregado, o servo, fazia isso com todo capricho, com todo carinho, conforme o seu patrão desejava. A mesa, ela era colocada perfeitamente, e o servo ficava esperando, fora da visão do seu amo, do seu senhor, até que ele terminasse. Amém? A mesa era totalmente preparada, totalmente arrumada, assim como a pastora Jéssica faz com todo carinho, todos os meses, a mesa da Santa Ceia, porque assim tem que ser. Eu não sei se você sabe, essa mesa aqui, ela não é usada para nada, a não ser para o domingo da Santa Ceia. Amém? Ela é específica da Santa Ceia. E depois que o empregado arrumava tudo direitinho, e o seu amo, o seu senhor, sentava na mesa, ele não ficava ali perto, ele se ocultava, ele ficava em oculto de uma maneira que no qual ninguém o visse, e ele ficava ali aguardando até que o seu senhor, o seu amo, terminasse a refeição. E ali ele esperava um sinal. O servo não se atrevia a tocar na mesa antes que o amo tivesse terminado a refeição. Sabe quando você vai jantar num horário um pouco adiantado, que o garçom já te atende mal porque ele quer ir embora logo? Quem já foi jantar tarde e percebeu que o garçom estava pedindo para você comer rapidinho e ir embora? E que já teve garçom que foi até você e perguntou se ele já poderia tirar a mesa, tu ainda estando sentado? Isso acontece com muita frequência, é ou não é? Com todo respeito aos meus amigos garçons. O servo não era nem louco de aparecer enquanto o senhor estivesse na mesa comendo, ele ficava lá quietinho na dele, ó, esperando o sinal. Aí veja bem, o servo não se atrevia nunca a tocar na mesa antes que o amo tivesse terminado a refeição. Se o amo tivesse terminado a refeição, ele levantaria, limparia os dedos. Você sabe que ainda hoje é uma tradição judaica comer com as mãos. Ainda hoje eles comem assim. E a mesa dos judeus não é como a nossa, que a gente senta numa cadeira. Eles sentam no chão. A mesa é bem baixinha, eles comem praticamente deitado. E com a mão, tá? É hábito ainda hoje, uma tradição mantida ainda hoje. Então as mãos ficavam bem sujas, né, por conta da comida. Aí o amo, o senhor, limpava os dedos com a toalha, né? A boca, lógico, a barba, porque eles tinham a barba bem grande, e embolaria o lenço e jogaria sobre a mesa. Amém? Se o lenço ficasse embolado, o servo que estava lá escondido, esperando o seu patrão terminar, ele entendia: terminei. E o lenço estando totalmente embolado, o servo entendia o recado e se dirigia até a mesa e tirava a mesa, porque o pano estava como, gente? Embolado. Amém? Agora, se o amo se levantasse, se o senhor se levantasse
e fizesse o que, pessoal? Dobrasse e deixasse ao lado do prato, o servo não ousaria tocar na mesa, porque o lenço dobrado queria dizer: eu ainda não terminei a minha refeição, eu vou voltar. Amém, gente? Eu vou voltar. O lenço ficava ali dobrado, pertinho do prato. Ele poderia ter levantado para fazer qualquer coisa, mas o recado estava dado: não tire a mesa, não toque em nada. Eu estou me retirando para fazer algo, mas eu vou voltar. Eu vou tornar a mesa, eu vou voltar e continuarei comendo. Amém? Você é inteligente. Você já pegou a visão e o recado, usando essa tradição judaica para explicar o motivo no qual Jesus deixou o lenço dobrado. Quando ele dobrou aquele lenço que envolveu o seu rosto, ele deu um recado bem claro: eu vou voltar. Quem crê que Jesus vai voltar, diga glória a Deus. E ele está voltando, viu, minha gente? Cada dia que se passa, os sinais ficam mais claros do que está mais próximo do que a gente possa imaginar. E quando ele voltar, ele quer nos encontrar na presença dele, em santidade, em fidelidade, em obediência e principalmente, pessoal, perseverando. Porque muitos já confessaram a ele como Senhor e seu Salvador, assim como você já o fez. Quem já o confessou, diga amém. Muitos já foram batizados nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como eu acredito que praticamente todos aqui assim já o fizeram. Quem já é batizado nas águas, diga amém. Mas muitos não estão perseverando, muitos estão afastados e distantes dos caminhos de Jesus. E detalhe, esses que estão afastados sabem disso. Um dia ele vai voltar. Por isso, nunca se afaste, nunca se distancie da presença do Senhor, porque um dia ele voltará, e só os que estiverem perseverando irão ser salvos e reinarão com ele para todo sempre. Quem vai perseverar até o fim, diga glória a Deus. Está escrito: e aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga: eu vou perseverar. Amém, gente? Diga glória a Deus. Sobre a vinda do Senhor, eu gostaria de compartilhar com você aqui algumas coisas, para você ficar bem atento acerca disso. Primeiro, o dia e a hora ninguém sabe. Olha a importância de perseverar. Vá comigo a Mateus 24, por favor. Mateus 24. Olha o que diz aqui a Escritura, no versículo de número 36 em diante. Mateus 24, versículo 36. Diz assim: porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Amém, igreja? Muitos acreditam que quando Jesus afirmou isso que nós acabamos de ler, estando ainda na terra, na condição de homem, ele verdadeiramente não sabia. Por isso que muitos acreditam que hoje ele já sabe o dia da sua volta, porque afinal ele está assentado à direita de Deus. Amém? Mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Uns até tentam adivinhar, aliás, uns até disseram e falharam.
vergonhosamente com suas afirmações falsas acerca do dia da vinda do Senhor. Porque ninguém sabe. Só o Pai sabe. Como que alguém vai poder afirmar o dia que Jesus vai voltar? Eu sei que por mais que seja claro o motivo de não sabermos o dia de sua volta, é sempre importante ressaltarmos que se houvesse uma data específica, quando se aproximasse, muitas pessoas iriam se voltar para Deus. Sim ou não? Mas por não haver uma data definida, faz com que verdadeiramente só aqueles que estão dispostos a servi-lo irão perseverar, mesmo sem saber ou o dia da sua própria morte ou o dia da vinda do Senhor. Porque como diz a Escritura, ao homem é dado o direito de morrer uma única vez e após isso vem o juízo. Entende-se que a partir do momento que tu morres, Jesus volta para ti. Porque quando o Senhor voltar, os mortos ressuscitarão. Amém, minha gente? Eu aproveito, já que falei sobre, para ler com você Tessalonicenses, por favor. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira, tá? Capítulo 4, versículo 13. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica acerca das pessoas que morrem. E eu gostaria de ler com você. Eu costumo dizer que esse texto é o texto dos velórios, né? Muitos pregadores usam esse texto aqui para pregar em velórios. Alguém aqui já foi num velório de um cristão? Quem já foi no velório de um cristão? É diferente, né, pessoal? É bem diferente. Tem choro? Tem. Tem tristeza? Tem. Mas é bem diferente o velório de um cristão, de um servo de Deus, de uma pessoa que não serve a Deus. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Quantos acharam, digam glória a Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que morreram, tá? Paulo usa o verbo dormir para se referir às pessoas que morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por que que no velório de um servo de Deus a tristeza não é tão grande como de uma pessoa que não é? Porque o cristão tem esperança de que o morto um dia vai ressuscitar. Amém? Muitas perguntas ficam no ar e eu já falei aqui na igreja várias vezes. Respostas para muitas perguntas só serão dadas no dia que tudo acontecer. Amém? Vamos ter consciência do passado, da vida na terra ou não? Se usarmos como base a parábola do rico e do Lázaro, sim, teremos. Mas talvez você encontre uma linha de raciocínio diferente dessa, que dirá que não. Outros dirão que sim, teremos consciência, mas já que no céu não haverá tristeza e nem dor, nós não iremos sentir nenhum tipo de tristeza ou de lamento pelo fato, por exemplo, de estarmos com Cristo na glória e pessoas da nossa família não. Porque uma das coisas que mais mexe conosco é saber que você pode estar com Deus e o seu filho não, por exemplo. Isso mexe ou não mexe com uma mãe? Mexe ou não mexe com um pai? Então uns acreditam que haverá consciência, mas não que a pessoa sentirá algum tipo de sentimento ruim, porque no céu não haverá tristeza nem dor. Pastor, então, o que realmente vai acontecer? Digo, afirmo, repito quantas vezes forem necessárias. Há coisas que só serão respondidas quando tudo verdadeiramente acontecer. Amém? Continuando aqui.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem crê que ele ressuscitou, diga amém. Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Por isso que no velório de crente o povo não fica desesperado, porque o povo tem esperança que aquele um dia vai ressuscitar. Amém, gente? Eu já fui em vários velórios, inclusive pregar a palavra, né? Aliás, na última igreja que pastoreei, eu tinha membros de mais idade, alguns chegaram a falecer. Fui em velórios de parentes também. E o velório é um dos momentos mais propícios para a gente pregar. E principalmente para falar de céu e de inferno. Porque não há uma ali que não esteja com o coração aquebrantado para ouvir. Por mais incrédulo que seja, quando ver um parente seu ali morto, sendo velado, a pessoa para ouvir aquilo que o pregador tem para dizer. E é um dos momentos mais fortes para você falar da salvação. É o momento do velório, pode ter certeza disso, gente. Continuando, versículo 15. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que é preceder? É estar à frente. E é uma das coisas que me deixa mais maravilhado quando eu paro para pensar. O que, pastor, que deixa o senhor tão eufórico? Eu vou dizer e tu vai entender. Se Jesus voltasse agora, ninguém aqui iria morrer. Amém? Porque nós seríamos arrebatados. Isso não te deixa eufórico, não? Isso me deixa. Porque todo mundo diz, só não há jeito para a morte. Há jeito sim para a morte, porque os mortos vão ressuscitar. Amém? E haverá um grande número de felizardos, de bem-aventurados que, pasmem, haverá um grupo de pessoas que nunca irão morrer, porque serão arrebatadas. Quem tem certeza que se Jesus voltasse agora, você seria salvo? Tem gente que tem medo de dizer, né? Então, você não iria morrer, porque você seria arrebatado. Só que Paulo está dizendo que os que morreram ressuscitarão e subirão primeiro, e depois os salvos logo em seguida. E ele está falando isso para o povo de Tessalônica, para que eles entendessem acerca das pessoas que morreram, e que eles não ficassem tristes, mal pelo fato de perder pessoas queridas. Paulo estava confortando aquele povo dizendo, olha, os que dormiram em Cristo ressuscitarão. Se vocês creem que Jesus ressuscitou dos mortos, os que dormiram, os que morreram em Cristo, também ressuscitarão. Amém? E detalhe, subirão primeiro do que os vivos. Amém, gente? Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos sempre com quem? Depois ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém, gente? Amém ou não amém? O dia e a hora ninguém sabe. Pegar a primeira informação. Segundo, os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. E como nós já vimos aqui pelas palavras de Paulo, Jesus estará em oculto nos ares, nas nuvens, como disse aqui Paulo,
e como afirmou os anjos quando Jesus subiu aos céus. E a gente lê isso aqui em Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos 1. Só existe uma ascensão, tá? Que é a de Jesus. O catolicismo prega a ascensão de Maria, mas Maria não subiu aos céus, não. Com todo respeito. Amém ou não amém? Atos 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos, parados, vidrados no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Amém? Amém ou não amém? E essa é considerada, se assim podemos dizer, a segunda vinda de Cristo, porque a primeira foi quando ele esteve na terra. Essa é a segunda, e dentro da visão pré-tribulacionista. O que é a visão pré-tribulacionista? É a visão que a Paz e Vida acredita. E que visão é essa, pastor? É a visão de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. É a visão de que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação. Primeiro arrebatamento, na vinda do Senhor, o que a gente acabou de ler, os 7 anos da grande tribulação. E depois ocorre aquilo que chamamos da terceira vinda de Cristo, quando Jesus volta, e volta com os salvos para reinar 1000 anos aqui na terra. Pastor, onde é que eu aprendo tudo isso? Estudando acerca dos últimos acontecimentos. Inclusive é uma matéria do nosso curso de teologia chamada escatologia. E você vai aprender tudo acerca desse assunto se você fizer o nosso curso. Amém, pessoal? Pastor, mas o senhor falou que tem outras visões. Sim, tem outras visões. Há outras linhas no meio teológico que acreditam que, por exemplo, a igreja vai passar pela tribulação. Outras não. Eu acredito que não, porque a recompensa de ser fiel ao Senhor toda a sua vida é não ter que passar pelo pior momento que essa terra vai viver. Porque nada de ruim que aconteceu até hoje há de se comparar ao período da grande tribulação. Quem está entendendo? Nada de guerra, de tudo de ruim que tu possa ter visto, lido e ouvido falar. Nada há de se comparar o que vai acontecer no período da tribulação. E o fato da igreja, dos salvos, não estarem passando nesse período é um motivo de honra, de bênção, por conta da sua fidelidade para com Cristo durante a sua vida. Por isso que nós particularmente cremos que nós seremos arrebatados e com Cristo nós estaremos nas bodas do Cordeiro, enquanto os que ficarem na terra passarão pela tribulação. Quem está entendendo, diga amém. Quantos aqui creem que o lenço foi dobrado e ele disse: eu vou voltar? Quantos creem que ele vai voltar? Recebe pela fé a palavra?